Bom, esse é meu último vídeo, sem aparecer o rosto. Os próximos vídeos serão com uma temática diferente. A hipocrisia é algo tão comum, mas ao mesmo tempo tão perigoso. Faz parte do comportamento humano desde os primórdios da civilização. Mas o que a ciência e a história podem nos ensinar sobre isso? No campo da psicologia, a hipocrisia é definida como a discrepância entre as crenças ou valores de uma pessoa e suas ações. Mas ao longo da história vimos grandes figuras e movimentos que exemplificaram essa discrepância. Um exemplo, a Revolução Francesa em 1789. A Revolução Francesa foi marcada por um forte apelo por liberdade, igualdade e fraternidade. Mas logo após a Revolução, aqueles que lutaram pelo povo, como Robespierre, caíram em um ciclo de terror e opressão. A luta pela liberdade acabou sendo substituída pela hipocrisia de um regime que executava as mesmas práticas opressivas que combatia. Um outro exemplo é a escravidão e abolicionismo. Por séculos, países como os Estados Unidos e o Brasil defendiam ideias de liberdades e direitos humanos, mas mantinham um sistema de escravidão. Essa discrepância entre os valores defendidos e as ações reais é uma das formas mais claras da hipocrisia. O terceiro exemplo é a Guerra do Vietnã e a hipocrisia dos governos. Durante a Guerra do Vietnã, o governo dos Estados Unidos pregava liberdade e democracia, mas ao mesmo tempo estava envolvido em ações militares que dizimavam a população vietnamita. Uma ilustração de como os valores democráticos eram ignorados para justificar ações violentas. E agora, a ciência do comportamento humano. Por que somos hipócritas? A psicologia comportamental nos oferece insights sobre por que as pessoas podem agir de maneira tão contrária ao que pregam. Segundo estudos, uma das razões mais comuns é o mecanismo de dissonância cognitiva. Quando nossas ações não alinham com nossas crenças, experimentamos desconforto mental, ou seja, a dissonância cognitiva. Para reduzir esse desconforto, muitas vezes encontramos maneiras de justificar nossas ações, até mesmo se elas forem contraditórias. Isso é o que permite que as pessoas digam uma coisa e façam outra, sem se sentirem culpadas. Um exemplo científico, o experimento de Milgram em 1961. Em um dos estudos mais chocantes da psicologia, o psicólogo Stanley Milgram testou até que ponto as pessoas seguiriam ordens de uma figura de autoridade, mesmo que isso significasse causar dor a outra pessoa. Os resultados mostraram que muitas pessoas, mesmo sabendo que estavam fazendo algo errado, seguiam as ordens devido ao poder da autoridade. Isso é um exemplo claro de como a hipocrisia pode se manifestar em contextos sociais complexos. E também temos a teoria da hipocrisia no comportamento social. Além disso, a teoria da hipocrisia, desenvolvida por pesquisadores como Stone e outros, sugere que quando as pessoas falham em viver de acordo com seus próprios padrões, elas tentam minimizar essa falha para reduzir a sensação de culpa. Assim, a hipocrisia surge como uma estratégia mental para lidar com comportamentos que não condizem com os valores ou crenças pessoais. A hipocrisia na política e liderança de lições de história. Um exemplo, a hipocrisia no governo romano. Na Roma antiga, os líderes se proclamavam defensores da justiça e da moralidade, mas muitos, como Júlio César, praticavam atos de tirania e despotismo. Isso não era visto como hipocrisia na época, mas à luz da história podemos ver como os valores de Roma foram distorcidos. Isso eu tinha visto até mesmo em um filme, eu esqueci o nome agora do filme, mas eu vou deixar na tela aí para vocês verem. Um segundo exemplo é o caso de Nelson Mandela. Ao contrário de muitos, Nelson Mandela foi um exemplo de autenticidade. Ele pregava a liberdade e igualdade, e fez o que estava ao seu alcance para garantir que suas ações refletissem suas palavras, até mesmo ao se perdoar. A luta pela justiça e igualdade não foi marcada por contradições em suas ações, o que torna sua trajetória uma lição de integridade. Agora, como evitar a hipocrisia na vida pessoal e social? Bom, mudanças no comportamento pessoal. A ciência sugere que podemos reduzir a hipocrisia em nossas próprias vidas com maior autoconhecimento, examinando nossos comportamentos e ajustando nossas ações de forma coerente com nossos valores. Adotar uma prática de reflexão constante, como journaling, pode ajudar a alinhar crenças e ações. Como a sociedade pode se beneficiar
ao combater a hipocrisia. Ao eliminar a hipocrisia, podemos criar sociedades mais justas e transparentes. A chave está em ser coerente com nossos valores e não permitir que o poder ou a conveniência distorçam nossas crenças. Conclusão e uma reflexão final sobre a hipocrisia. A hipocrisia é uma característica complexa e comum no comportamento humano, mas ela pode ser combatida com a prática constante de autoconhecimento e autenticidade. Ao entender suas raízes, podemos começar a agir de forma mais coerente com nossos valores. Vamos fazer da história uma lição e não repetir os erros do passado. A hipocrisia pode ser superada com coragem, reflexão e ação. Gostou deste vídeo? Compartilhe suas ideias nos comentários. O que você acha sobre a hipocrisia na história? Já refletiu sobre suas próprias ações? Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o like para mais vídeos como esse.